A influenciadora Júlia Pimentel, de 16 anos, ela se envolveu recentemente numa polêmica. Ela foi aprovada em medicina numa universidade privada do Rio de Janeiro, e a polêmica é que ela escreveu uma redação em primeira pessoa, falando sobre ela mesma. Nas redes sociais, o debate sobre isso acabou girando em torno do questionamento: seria autoconfiança ou seria narcisismo? Baseado nisso, a nossa colunista Ana Graziele Lustosa, ela nos propõe agora a seguinte reflexão: quando é que a narrativa do eu vira excessiva e como as novas gerações têm lidado com isso? Reflexão boa, hein, Grazi? Bom dia para você. Bom dia, Bom Graziele. dia, Dani. Bom dia, Bom Tom. Tudo dia. bem? Tudo bem? Então, gerou uma polêmica mesmo, várias reflexões esse caso dela. É, essa é uma grande questão agora das novas gerações com as redes sociais, né? Essa coisa dos influenciadores, essa exposição constante que os jovens ficam, né? Essa polêmica na redação em si, na verdade, geraram várias discussões, desde a questão do vestibular em si, né? Da questão, porque no vestibular tradicional, Dani, no Enem, a gente sabe que é algo mais imparcial, né? Assim, não é algo em primeira pessoa, não é, a escrita não é em primeira pessoa. E tem questões também ali que você desenvolve questionamentos sociais, enfim. Mas esse vestibular que ela fez era um vestibular particular, era uma prova particular, onde a temática era exatamente essa. Ela escreveu a proposta correta para o vestibular que ela fez. Mas o que foi que ela fez? Ela postou isso nas redes dela, né, nas redes sociais, e isso gerou várias polêmicas. Desconfiaram que ela estava utilizando IA para escrever. Ela sofreu cyberbullying também, né? Porque tiveram discursos irônicos falando da forma com que ela escreveu, por que ela escreveu em primeira pessoa, até que ela teve que tirar o vídeo porque estavam gerando muitos questionamentos. E aí a questão psicológica que fica é essa, Dani, assim, até onde, né, eu vejo muitos jovens com esse discurso muito centrado em si, né, que é o que a gente mais vê aí nas redes sociais, e eles acabam se perdendo um pouco, porque é muita exposição, é muita vulnerabilidade, e a coisa da autoconfiança, né, que aí a gente fica discutindo entre o que é autoconfiança e o que é um discurso mais narcisista, né? A autoconfiança é algo mais saudável, onde você expõe suas qualidades, onde você sabe do seu potencial. Mas o que a gente vê muito aí nessas exposições nas redes sociais é um discurso muito atravessado mesmo por só o eu, né? E a pessoa acaba se perdendo um pouco da própria identidade mesmo, porque busca essa validação externa, né? Pois é, eu acompanhei essa polêmica, eu vi o pedaço, né, da redação, e eu vi justamente esse questionamento aí. Mas aí é uma linha meio tênue também, né, Grazi? Essa questão do narcisismo, dessa coisa mais voltada para o eu. É até difícil de identificar. Na verdade, assim, hoje a gente acaba também patologizando tudo, né? Sim. Isso do narcisismo, na verdade, surgiu pelos comentários, as pessoas começaram, pelo desconhecimento também, começaram a supor, é narcisista, vai falar dela e tal, enfim. Não é que, porque o transtorno de personalidade narcisista é um diagnóstico, é um transtorno, uma patologia, isso não entra aqui em discussão, né? A questão que levantaram é essa coisa de por que ela tá falando muito dela? Ela falou dela, na verdade, porque a redação pediu. Inclusive, a discussão até ela foi muito boa na redação, enfim. Mas aí outras pessoas acabaram levantando esse questionamento de que na internet, né, e como ela expôs também, ela acabou colocando lá para todo mundo ver a própria redação dela, e aí ela ficou muito vulnerável, né, a críticas. Ela, na verdade, na redação falou, se você teve contato, ela falou dela, da determinação dela, né, de coisas positivas, e tirou uma nota muito boa, quase nota máxima, né? Tanto que ela foi aprovada e tudo mais. E aí, realmente, é uma linha tênue entre
a autoconfiança e essa coisa do discurso mais narcisista, porque a gente vê muitos jovens, né, desde muito pequenos, e a gente fala muito isso aqui, nessa exposição o tempo todo, falando de si o tempo todo, né, assim, sem uma proteção, ficando exposto, né, e até que ponto, né, os jovens vão se desenvolvendo, como vai se desenvolvendo essa identidade, onde tudo virou palco, né, Dani, assim, se expor na internet, parece que quanto mais você fala de si, quanto mais você se expõe, mais você recebe likes, mais você recebe curtidas, né? As plataformas são feitas para isso. E acaba distanciando os jovens do coletivo mesmo, dessa questão do outro, de se colocar no lugar do outro, né? Assim, vários jovens também comentaram o vídeo dela, né? Que era algo, assim, ao meu ver, para comemorar. Ela fez uma boa redação, mas ela ficou muito vulnerável a críticas, né? Então, acaba que essa coisa de falar de si e de só ficar nesse mundo centrado, os jovens acabam se perdendo a própria empatia, né, Dani? Sim. E também, Grazi, eu fico pensando também nessa superexposição, como você falou, tudo é motivo para um palco, né? Tudo é motivo para se compartilhar até situações tão íntimas como você chorar. Quantas pessoas hoje se filmam chorando na internet e se gravam chorando, né? Numa situação... eu vi uma cena, Tom, de uma pessoa que perdeu a cachorrinha e todo mundo sabe, quem tem bicho, a dor que é perder um bicho. Mas ela se gravou filmando com a cachorra morta no colo e ela chorava. E às vezes a gente fica se perguntando também, assim, não é... E aí eu volto a dizer que não é nem coisa de novas gerações, né? Como a gente está falando aqui. Porque ela já tinha mais de 50 anos. Mas essa superexposição, é como eu digo, tem muita situação que se você não estiver fazendo terapia, não estiver com a terapia em dia, tem coisa que realmente que dá... alguma coisa assim, você precisa lidar, saber lidar com a exposição da sua imagem, né? Sim. E o que isso gera, né? Tem uma amplitude muito grande que a gente não tem nem noção. Não sabe nem onde é que tá chegando, né? Não sabe onde está chegando, não sabe para onde vai mesmo, o que as pessoas vão interpretar. Então, realmente, você acaba se perdendo mesmo. E aí, assim, a gente reflete para quê, né? É uma questão, não sei, de você receber um apoio, né? Uma questão de like mesmo. Qual a intenção, a real intenção, né? Eu vejo falando dos jovens, assim, com essa identidade mesmo muito fragilizada, de que eu só sou alguém se eu for vista pelo outro, se eu for visto pelo outro, se eu for validado pelo outro, se eu tiver, e principalmente essa validação das redes mesmo, né? Se eu tiver curtida, se eu tiver like, se eu tiver comentário. Ao passo que se eu não tiver, ou se eu for atacado, a minha identidade fica muito fragilizada também, né? Aí os jovens ficam com mais dificuldade de lidar com frustração, né? Ficam, enfim, desenvolvem ansiedade, várias questões psicológicas mesmo que geram sofrimento intenso. Eu falo dos jovens, mas os adultos, né? Todo mundo fica exposto, fica vulnerável a esse tipo de situação. Tem então até a gente precisa realmente cuidar, né, Dani? Precisa também ter a mão, assim, qual é o limite, né, para essa exposição. Tem um ouvinte aqui, eu não entendi muito bem. Falar de si e colocar você como algo bom. Isso é narcisismo? Essa ouvinte viu também a redação que acabou tomando essa proporção, né, de críticas dessa menina, e ela disse, na minha opinião, ela foi ótima. Então, sim, qual é esse limite, Grazi, para a gente até saber mesmo assim se identificar? Porque, como você disse, hoje todo mundo tem um diagnóstico. Hoje todo mundo né, tem diagnóstico de internet. As pessoas dizem que é autismo, é TDAH, é um monte de coisa. Então, as pessoas também têm essa coisa de dizer que a menina foi narcisista. Mas como é que a gente pode avaliar isso, hein? Na minha opinião, eu concordo com a ouvinte, ela foi ótima mesmo, né? E essa questão aí de narcisismo e tudo, que as pessoas acabam colocando, né? Que sempre se fala de si é narcisismo e não necessariamente. A diferença
é que um discurso, eu diria nem narcisismo, eu gosto de falar discurso narcisista, porque narcisismo mesmo é uma patologia, personalidade narcisista é uma patologia. Mas um discurso mais narcisista é alguém que exagera muito, né? Que fala de si, que é centrado muito em si, e que não considera mesmo o outro, que não considera... É um exagero de si, né? Assim, que transborda. No caso dela, ela atendeu a uma proposta da redação e falou das potencialidades dela. Foi uma questão de atender ali, e a redação foi muito bem feita, né? E aí as pessoas, é isso que eu falo, as pessoas pegam uma coisa que teoricamente não era para ela receber parabéns, teoricamente não era para falar exatamente da performance dela boa, da redação e tudo mais, e transformam em discussão, né? Ou em algo mais patológico. Mas no caso dela, eu também não vi isso de patologia nenhuma, não, Dani. Pois é. A gente fica... Esse assunto é importante, né? A gente falar sobre ele, porque é preciso até que os pais também fiquem atentos, né, Grazi, para o comportamento dos filhos, até para a exposição também em rede social, se os filhos já tiverem rede social, o que eles estão postando, né? O que eles estão consumindo e postando principalmente. Porque, como você disse, a gente posta na internet, joga lá, ninguém sabe onde é que vai chegar, não. Exatamente, exatamente. E o nosso desafio é esse, né? Assim, falar de si, por exemplo, como essa menina falou, na verdade, a autoconfiança, você saber do seu potencial, é algo que a gente trabalha, inclusive, no consultório. Pois é maravilhoso para os jovens, é o que constrói a identidade. A questão é o exagero disso, né? A exposição disso e principalmente essa questão aí de onde chega, como a gente fala, e essa vulnerabilidade mesmo que fica dessa exposição nas redes, né? Mas é um desafio nosso, enquanto profissionais, trabalhar isso, né, com jovens, com os adolescentes, e trazer também, Dani, as relações bem para o concreto, né, para o real, porque as relações acabam ficando muito superficiais quando fica atravessado só pelas redes sociais, né? Sim. Então, a coisa da amizade, de fortalecer, a gente precisa fazer isso com as nossas crianças, com os jovens, que acabam ficando muito nesse mundo mais virtual. E eu estava até vendo essa nova geração que está limpando o feed, né? Está postando 0 fotos no feed e está preferindo os stories que desaparecem em 24 horas, que é a nova geração que está preferindo fazer isso. Mas lembrando também que os stories também podem ser salvos. As pessoas postam achando que 24 horas desaparece, mas se alguém quiser lá e capturar aquelas imagens, é possível também. Tudo é possível, né? Na internet tudo é possível. Sim, por isso que todo cuidado, né, é bem-vindo. Verdade. Enfim. Grazi, a gente, se você quiser rever esse assunto, você vai atualizar, né? Porque eu abri aqui ainda está o Dr. Google lá no coluna no Diário do Nordeste, de junho ainda. Esse assunto que a gente conversou agora, ele vai para o Diário do Nordeste, porque você pode acompanhar por lá também para compartilhar. Então, se você procurar em colunistas, você vai lá na Graziele Lustosa, que aí vai estar atualizado daqui a pouco, né, Grazi? Sim, Dani, vamos atualizar, vamos colocar algumas dicas lá para todo mundo acessar. Bom, perfeito. Então, a gente se encontra na próxima terça. Sim, eu vou pro estúdio. Saudades. Saudade também. Abraço, um abraço, Grazi.